Fala galera da G-Fight, Diego Ribas direto de Las Vegas, mais uma vez, com um convidado chamado Pedro Munhoz, peso galo do UFC, que teve sua luta finalmente confirmada contra Frank Edgar no dia 15 de julho, na Ilha da Luta. Pedro, muito obrigado pela presença. Obrigado a vocês aí, sempre uma honra estar Começar podendo indo fazer direto... parte aí do show com vocês. Maravilha. Começar indo direto ao ponto então, Pedro. Foi difícil, foi meio que uma novela então, marcar essa luta. Eu já escuto falar dessa luta faz umas 3 semanas que já estava oficializada, não, já sairia. Como foi essa negociação? Você, meses atrás, até chegou a desafiar, comentar possível luta com o Edgar, com o Ryan Faber. Como foi essa negociação para, enfim, marcar essa luta na Ilha da Luta durante a pandemia? Então, vou dar só uma resumida bem rápido. Essa luta estava programada para acontecer em maio, supostamente, aí teve a pandemia antes. Aí antes da pandemia também eu tive duas lutas que foram canceladas. Uma foi com o CD Reagan e a outra foi com o Corey Stamen. Aí depois dessas duas negociações não ter dado certo, aí um dos nomes que apareceram lá foi do Frank. Aí aconteceu toda essa pandemia, aí supostamente nós íamos lutar novamente dia 11 de junho, mas é como esse card lotou bem rápido, eles jogaram a gente pro dia 15 de julho. Essa luta supostamente nós tivemos a oportunidade de lutar no main event, no card principal, mas eu acredito que devido à primeira vez do Frank estar descendo para a categoria galo, acho que ele não quis se expor a lutar 5 rounds, que para ele isso daí, ele lutou isso quase a carreira dele inteira. Ele optou por fazer 3 rounds, entendo a decisão dele, primeira vez baixando para essa categoria. E aí nós agora vamos ser o co-main event e não seremos o main event. Porém, que bom que a luta deu certo. Eu acredito que é um nome ali bem grande. Que eu pedi para você, eu pedi os maiores nomes possíveis ali. E os caras me deram o Frank Edgar. Então, pô, me senti bem, bem honrado, bem, bem feliz por ter essa oportunidade de lutar com uma lenda viva do esporte. E tirando o fato da visibilidade, né, o main event, a gente sabe que, enfim, chama muito mais atenção. Mas a luta em si, o fato de ser 3 e 5 rounds, você preferiria enfrentar ele em 5 rounds? Faria muita diferença para você no seu camp ou até mesmo na estratégia? Eu acredito que não faria diferença no camp nem estratégia, né? Eu sempre treino para fazer 5 rounds, mesmo lutando 3 rounds. O mínimo de rounds que eu faço sempre são 4 rounds bem intensos. Então não faria muita importância para mim. Seria uma oportunidade boa fazer parte, né, da luta principal, mas não foi dessa maneira. Mas assim tinha que ter sido. Em relação à adaptação lá na Ilha da Luta, né, que é em Abu Dhabi, a gente ficou sabendo faz pouco tempo, você vai chegar um pouquinho antes lá em Abu Dhabi, vai chegar no dia que o UFC mandar você e a sua equipe para lá, porque a gente sabe que além do calor intenso, né, é bastante úmido, são muitas horas de viagem, a diferença de horário. Você acha que você vai conseguir chegar lá alguns dias antes para fazer essa adaptação? Sim, eu tô planejando mais ou menos chegar lá entre 7, 8 dias antes da luta. Venho conversando com o meu médico, meu fisiologista e Marcelo Ferro. Ele acha que entre 7 e 8 dias é uma adaptação boa para o corpo. Muito mais do que isso, pode atrapalhar e menos que isso também. Então ele acha que 8 dias, 7 dias, para o meu corpo especificamente, é uma adaptação ideal, assim. Então é o que eu pretendo ficar, mais ou menos. Chegar uma semana antes da luta, na sexta para lutar no outro sábado, chegando no sábado de manhã para lutar no outro sábado. E também eu lembro que quando você pediu ali para lutar o Frank, também tinha o Uriah, né, que a gente já trocou uma ideia sobre isso, também tinha o Peter Yan, que falava que ninguém queria lutar com ele, e aí você foi lá e desafiou. Acabou rolando algum tipo de negociação, algum palavreado sobre esse encontro de vocês dois, ou ficou só no desafio mesmo e o UFC nunca chegou a colocar na mesa? Entre eu e o Peter Yan? Isso, ficou só entre a gente mesmo. Logo depois da minha vitória contra o Corey Garbrandt, ele tinha me desafiado, mas ele é um cara que estava lá atrás do ranking, não dei muita atenção a isso. Aí depois disso ele venceu 2 lutas, então chegamos bem próximo no ranking. Aí eu sempre ouvi esse boato que ninguém queria lutar com ele, então aí eu fiz esse desafio, e aí ele me respondeu que outras coisas, mas basicamente falando que não. Então isso daí só ficou só no verbal mesmo.
Pedro, antes a gente falar um pouquinho da categoria do peso galo hoje no UFC, queria falar, talvez a última pergunta sobre a luta em específico. O Edgar é um cara que já foi campeão dos leves, já disputou o cinturão dos pesos pênis e agora estreia como galo. Super veterano, enfim, como você mencionou, uma lenda, né? Como você imagina esse confronto de estilos? Onde você se acha superior e onde você acha que você pode levar vantagem? Não adiantando sua tática, mas se quiser adiantar um pouco da estratégia, pode adiantar. Boa pergunta. Eu acredito que o Frank, ele é um cara que, mesmo sendo veterano, igual você falou, foi campeão do leve durante muito tempo, disputou o cinturão dos penas e agora descendo para a categoria do galo, a gente não pode ter uma soberania sobre um atleta desse, que é um cara que já mostrou várias vezes que é um cara muito perigoso. Eu comecei a treinar MMA e ele já estava no UFC na época, eu assistia muito o Frank Edgar, foi um dos caras que eu gostava de assistir pelo estilo dele agressivo, do wrestling, faixa preta do Ricardo Almeida, do Cachorrão, um cara, um treinador bom pra caramba, a gente sabe, lutou no UFC, vem da família de outros lutadores de jiu-jitsu também, como o irmão dele, o Cachorrinho, são caras que na minha adolescência, lá atrás eu já assistia já Taça Rio São Paulo, que é o Joinha, que é meu empresário hoje, que apresentava esse evento. Então, assim, ele é um cara ali que ele sempre teve na nata ali dos melhores. Ele, entendeu? Para mim, ele é, se a gente falar um dos melhores aí, foi um dos melhores, com certeza vai ser Hall da Fama logo, entendeu? E ele surpreende toda vez que ele luta, ele mostra algumas, que a galera que vem confundindo muito a última luta dele, né? Feita contra o Corean Zumbi. Ele pegou a luta acho que em 1, 2 semanas para lutar na Coreia, entendeu? Então, porque antes disso ele vinha mostrando aí, parece que não faz muito tempo, ele ganhou do Jeremy Stevens, ganhou do Cub Swanson nas 2 lutas, então a gente está falando de lutadores aí muito bom. Então, para mim, todo esse hype que tá tendo por causa da última luta dele, isso não interfere em nada para mim. Eu sei que vai ser uma luta bem difícil, é um cara muito duro, eu tô me preparando para isso. O meu estilo é um estilo agressivo, você não vê eu andando muito para trás, evitando o combate, tô sempre buscando o nocaute, a finalização, entendeu? Ah, é o tipo de luta que eu gosto, entendeu? Muitas pessoas falam, pô, mas você faz uma luta perigosa, por que você não luta pra você? Exatamente, eu luto pra mim, é a maneira que eu gosto de lutar, entendeu? Pô, se for botar na reta, eu vou colocar, tipo, com um guerreiro, entendeu? A gente vai pra matar, a gente vai pra morrer. Então, claro que eu tenho uma estratégia, claro que eu evito o máximo possível, nocaute, algo assim, mas quando você vai atrás de uma presa, você se expõe, querendo de uma maneira ou não. E esse é o meu estilo, então é isso daí que eu acho que é o que o UFC gosta, entendeu? Tô indo pra minha luta 14ª, minha 15ª luta no UFC, pô, e a estratégia não muda. A estratégia venho me aperfeiçoando cada vez mais, entendeu? Meu carro-chefe é o jiu-jitsu, mas logo desde o início da minha carreira, comecei a competir jiu-jitsu, já comecei a treinar boxe, logo depois de alguns meses já competi alguns campeonatos amadores de boxe, entendeu? E treinei com os melhores treinadores de Muay Thai que teve no Brasil, fui para Califórnia, treinei com o Rafael Cordeiro, no qual peguei a faixa preta de Muay Thai, vim para América Top Team, pô, aqui treino com o Anderson França, com o Catel Cubes, então, tipo assim, fora lutadores de fora que vêm, né, um francês que foi um campeão mundial, um dos melhores aí de Muay Thai, e também tive a oportunidade de fazer sparring durante um mês com o Robson Conceição, medalhista olímpico ouro do Brasil. Então, tô falando já, você não tá falando mais de um cara que veio do jiu-jitsu, tá falando já agora né, eu treino, faço sparring com os melhores de cada modalidade, entendeu? Então, com certeza, isso daí vai aumentar muitas possibilidades no meu jogo de nocaute ou finalização. E é a mesma estratégia que eu vou para essa luta. Eu me vendo ali nocauteando ele e também vendo ali sendo o primeiro cara a finalizar o Frank Edgar na história. Uma coisa que eu queria ver contigo, ali na American Top Team, né? O time que você montou, o time que está cercando o seu treinamento, quantas pessoas você tem em volta de você? Quem são seus sparrings? Com quem você está treinando mais? Várias pessoas. Isso daí que foi uma grande diferença aqui para mim, né? Aqui, né, faz parte do meu treinamento. Vamos falar de treinadores, né? Conan Silveira,
a gente tem o Catel Cubes, a gente tem o Anderson França, a gente tem o Gabriel de Oliveira, a gente tem o Everton Teixeira, Mike Brown, King Mo, que foi campeão do Strike Force, Steve Mako, que é o nosso treinador de wrestling, nós temos o nosso treinador de jiu-jitsu, que é o Parrupinha, e nós temos várias outras pessoas que fazem parte do nosso camp. Agora, nesse meu camp, eu tenho alguns atletas russos, tenho uns atletas americanos, tenho uns brasileiros, e nenhum deles lutou no UFC, mas, na verdade, 2 dos russos entraram agora no UFC, na minha categoria, inclusive, e os outros atletas lutam em outras organizações, porém são pessoas assim que têm muito da semelhança do jogo do Frank. E, pô, se eu te falar que os treinos estão a mil. Eu fiquei curioso para saber se o Marlon estaria na sua equipe, porque o Marlon por anos treinou, né, ali com o Frank. Acho até que ele também é faixa preta do cachorrão, se eu não me engano. Você Sim, está... o Marlon treinou com o Frank durante muito tempo. Eu treinei com o Marlon aqui, mas quando teve essa possibilidade dessa luta, nós evitamos treinar, porque eu sei que o quão eles são amigos, entendeu? Então eu não queria interferir assim em nada, não ficar um clima chato. Treino com o Anderson, entendeu? E nós estávamos treinando a princípio quando a gente chegou aqui, de vez em quando a gente treina, mas nada específico para essa luta, né? Pelo motivo que eu sei que eles são amigos pessoais. Eu lembro que teve uma época quando acho que vocês iam lutar em junho, né? Você e o Frank, mas você chegou a falar que parecia até que o Frank estava evitando um pouco esse combate, né? Que estava tão enganchado que não estava saindo. Em algum momento, que aí a luta do Marlon com o Ian também caiu, né? Com o Peter Yan. Em algum momento você pensou em talvez enfrentar o número 1 dali da categoria e enfrentar o Marlon? Ou isso não passou pela sua cabeça, não é realmente o que você busca? Como é que ficou ali quando não estava certo a sua luta com o Frank e o Marlon sem oponente? Definitivamente o Marlon é um cara que conheço há pouco tempo. Eu e ele, a gente treina com o Anderson. Pelo motivo de eu conhecer há pouco tempo, foi um cara assim que eu aprendi a gostar em um período curto de tempo. Nós conversamos quando ele veio para cá, para América Top Team, nós sentamos, nossos treinadores, eu e ele, e nós entramos num acordo que nós lutaríamos se fosse por uma luta de cinturão, ou um cinturão interino, um cinturão vago, uma disputa de cinturão. Essa luta aconteceria, porque eu acredito que o sonho de cada lutador é ser campeão da sua categoria, ser o melhor da categoria, entendeu? Então, e o motivo da vinda dele para América Top Team, para aperfeiçoar os treinos dele. Se nós tivéssemos essa oportunidade de lutar um dia pelo cinturão ou lá atrás, nós lutaríamos, nós aceitamos os dois, achamos que não impediria. Nós mudaríamos os nossos horários de treinos, coisas assim. Mas fora uma disputa de cinturão, é um acordo nosso que essa luta não aconteceria. E ainda assim, da categoria, né, falando um pouquinho, a gente ia ter ali, né, o Cerrudo, que pediu para lutar contra o Aldo, que, né, porque ele é uma lenda, então todo mundo aceitou essa luta, apesar de ser uma furada de fila, que foi o que mais foi falado. Mas aí, né, o Cerrudo aposentou e mesmo assim o UFC manteve o Aldo agora para lutar contra o Peter Yan pelo cinturão. Como que você vê o UFC mantendo o Aldo com tantos atletas ali também, né, ativos e que não, né, não necessariamente vêm de derrotas? O Aldo acabou de entrar na categoria e perdeu a única luta da categoria que ele lutou. Como que você vê essa decisão do UFC? Eu acredito que definitivamente o Aldo ele tem uma moral na organização pelo motivo todos nós sabemos, um grande lutador. Não sei quantas vezes ele defendeu o cinturão na categoria pena. Durante muito, muito tempo foi para mim e para o UFC, estatisticamente, ele era um dos melhores peso por peso, isso sem dúvida. Para mim seria uma honra lutar com o Aldo, foi por isso que eu fiz esse desafio logo depois da luta dele contra o Marlon. Eu assisti essa luta presente, foi uma luta bem parelha. Acredito que isso daí eu acredito que isso que o UFC fez pela segunda vez, remarcando ele pelo cinturão, é definitivamente assim, a moral que ele tem na organização por ter sido e continuando sendo o lutador que ele é, entendeu? Então, méritos dele e a gente continua tocando a bola para frente
E aí deu certo de eu casar com uma luta que também um nome grandíssimo também na categoria. Eu queria ter lutado com o Aldo logo depois daquela luta, nada pessoal, tudo profissional. Eu sabia que ia ter um evento em maio no Brasil, não sabia que esse evento ia ser supostamente o Aldo contra o Cerrudo, não sabia, depois eu fiquei sabendo, então foi quando eu lancei o desafio logo depois. Ele tinha lutado, estava sem luta, eu falei, então não tem um porquê. Eu não era o número 6, ele entrou como o número 9, aí depois ele tomou minha posição quando a luta dele foi anunciada contra o Cerrudo, e pelo motivo que eu sou 7 agora, mas eu acredito que seja isso daí. Acredito que respondendo a sua pergunta, é pelo tipo de calibre, pelo tipo de lutador, pelo calibre dele, entendeu? Um cara que o UFC sabe que ele tem potencial de ser o campeão da categoria, entendeu? Ali, acredito que entre os top 5, entre a gente, os top 5, top 10 ali, de qualquer categoria do UFC, né? Tirando não só a minha, mas como todas as outras categorias ali, é questão de tempo ali e tal. Acho que é muita semelhança entre lutador e outro, são detalhes que fazem a diferença. É moral por serviços prestados, né, que o pessoal chama, né? Moral por serviço prestado, eu acredito que seja isso sim. E eu não tiro, eu entendo, entendeu? E, pô, eu acho que ele é um lutador muito bom e vai estar representando ali a equipe dele, ele, o Brasil ali, quem for, porque ele é um cara perigoso, entendeu? O Ian também, mas eu acredito que o Ian tá vindo bem forte nessa categoria. O José Aldo é um cara muito, muito perigoso. Eu acredito que vai ser uma grande batalha. E a chegada de nomes como o Aldo e o Frank Edgar, na verdade, engrandecem a divisão, né? Fazem da divisão cada vez mais visível e, quer queira que não, vendável e possivelmente, a longo prazo, a remuneração tende a aumentar para todo mundo, como um todo, né? Principalmente Total. A gente tá falando de lutadores, Dominic Cruz, uma lenda. Cody Garbrandt, que foi lá e ganhou Dominic Cruz, foi o campeão. Aí depois TJ Dillashaw, que chegou, tomou o cinturão, perdeu o cinturão por motivos pessoais ali, do doping. Aí, não sei o que houve, o Cerrudo foi o campeão, lutou com o TJ Dillashaw, não foi na... Ele lutou com o Marlon. O Marlon ganhou, depois desceu. Então nós estamos falando agora de uma categoria que atualmente 5 ex-campeões, 4 ex-campeões estão lutando nessa categoria, 5, né? Porque o Frank Edgar ali foi campeão da leve. Então eu acredito que seja uma categoria, uma das, se não for a maior, mas assim, é exciting agora no momento. Eu ia te perguntar justamente esse momento de visibilidade, né, da divisão. Com a chegada do TJ Dillashaw agora em janeiro do próximo ano. Essa é a minha pergunta. A volta do TJ, a recente volta do Dominic Cruz e o Cerrudo, essa aposentadoria. O Dillashaw e o Cerrudo, esses nomes em específico, eles fazem falta? Você vê com bons olhos o retorno do Dillashaw, apesar dessa mancha aí do doping, né? 2 anos afastado. E que você acha que o Cerrudo vai se aposentar de fato? Eu acredito que o Cerrudo vai se aposentar. E acredito que o TJ Dillashaw vai chegar preparado bem. É um cara que porque aconteceu com ele, problema dele, tipo assim, entendeu? Várias pessoas já me perguntaram já sobre esse tipo de problema e é um negócio assim bem delicado, eu acho, de tocar no assunto. O cara tem os motivos dele de ter feito o que ele fez, ele pagou por isso, entendeu? E eu tive um problema antes da alçada, em que foi um caso que, tipo, poderia ter me prejudicado. Nós entramos com processo contra, foi uma comissão, não era nem alçada. Nós conseguimos, depois de muito tempo, nós conseguimos o chain of custody, não sei como se fala isso em português, e teve uma quebra muito grande de transmissão, tipo um lado para o outro, de abertura de lacre e tal, e depois de a gente brigar na justiça, aí a gente, tipo, não pagou a multa, aceitou o ano que ele queria, enfim, então, tipo assim, e pessoas outras vezes querem me atacar, usa isso como, sendo que depois de um ano a alçada entrou, eu já fui testado até agora 34 vezes. Eu fiz meu 34º teste agora, segunda-feira agora, dessa semana. Mas de vez em quando uma pessoa usa isso de uma maneira tipo de um ataque e tal.
e eu vi quantas vezes ele já foi atacado já na internet. Então, todas as vezes que as pessoas me perguntam sobre isso daí, eu falo, pô, isso daí é um problema do cara. E parece que foi 2 anos de suspensão que ele tomou. Isso daí é um tempo bem longo na carreira de um atleta, principalmente de um atleta igual ele, que já tem mais de 30 anos, eu também. Então, tipo assim, cada momento, cada ano, assim, são anos que tem que ser bem aproveitado, eu acredito. Mas é um cara muito, tirando isso daí, é um atleta muito bom, completo. Não tira os méritos dele. E eu acho que ele vai chegar chegando em janeiro e vai ter uma fila esperando ele, uma seleção, que essa categoria é uma categoria bem, bem perigosa, de atletas que são completos. Ah, yeah, e é uma constante evolução, sempre atletas novos chegando. Agora a gente tem o Sean O'Malley, que é um cara que está parecendo ser um cara aí, vai ser uma grande atração para a categoria também, pela maneira de se expressar, maneira de lutar, maneira de ele falar as coisas dele e tal. Isso daí é muito bom pro esporte. É só um adendo, segundo o próprio TJ, ele quando voltar no ano que vem, ele vai disputar o cinturão, logo quando ele voltar, né? Vamos ver se realmente se isso que ele falou é verdade. Que estranho. Isso daí já é um pouco estranho. O Aldo disputar o cinturão, eu entendo. O Aldo, cara que foi campeão da categoria P, né, durante muito tempo, entendeu? E até entendo, mas vamos ver. Não sou ninguém para falar também, entendeu? E vamos ver como as coisas vão ocorrer. Eu truco essa declaração do TJ, eu acho que não faz sentido. Eu repito nas palavras. Não, eu lembro dele ter mencionado isso, que ele voltaria direto numa disputa do cinturão. Acho que foi uma Vamos trucada. ver. Tanta coisa pode acontecer, né, até ele voltar. Mas não faz sentido. A categoria está mais fechada do que nunca. E, bom, para a gente encaminhar já para o final da entrevista, Pedro, aliás, de novo, obrigado pelo seu tempo. Que é isso, sempre que possível, já falei para você, já, entendeu? A gente. Eu tento aproveitar as pessoas que eu conheço, entendeu? A gente já se conhecemos, já se falamos em Vegas, então, mesmo na correria, eu tenho sempre umas pessoas que eu conheço, eu faço de tudo para sempre estar podendo dar esse feedback, a gente sempre está conversando. Infelizmente, nosso tempo é bem curto e tem vários outros repórteres que eu não conheço, infelizmente. Então, eu acredito que a gente tem que priorizar, entendeu? Mas, pô, vocês têm aí a porta aberta a hora que vocês quiserem aí, dar um papo aí, eu estou à disposição de vocês. Para terminar, então, 2020, no mundo ideal, Ilha da Luta contra Frank Edgar, talvez uma das lutas de maior renome aí para o seu cartel, né? No mundo ideal, 2020 termina como? 2021 começa como? Quantas lutas você pretende ainda fazer? Contra quem, se possível, já dá uma visualizada? E, óbvio, o cinturão, a sua meta para quando? Vamos lá. Então, agora eu tô planejando uma grande vitória em cima do Frank Edgar. E final desse ano, começo do ano que vem, no Brasil, uma luta contra o José Aldo, em São Paulo ou no Rio de Janeiro. Seria um fato marcante. Muito bom, muito bom. Visibilidade é o que não faltaria, né? Mas aí, independente, ele no de fato, você imagina ele mantendo o cinturão, ele conquistando o cinturão, na verdade. Vamos supor que ele perca ou que ele ganhe, entendeu? Então eu imagino que uma vitória impressionante em cima do Frank Edgar me dá ali. Não acredito que uma abertura direta ao cinturão, mas próximo. Aí no caso eu teria que fazer mais uma, ou ver como as coisas iam funcionar, ou se não, dependendo da batalha, como sair ele e o Peter Yan e as coisas do Rank. A gente sabe que o Rank sempre está mexendo ali. Então, independente de uma vitória dele, eu tô falando assim, vamos supor que eu tô pensando na minha estratégia, não tô pensando na estratégia dele. Então, vamos supor que ele ganha, aí as coisas podem mudar. Mas vamos pensar nesse momento agora. Vamos supor que o Aldo não lute. Aí, uma luta que encerraria esse ano e começaria o ano que vem da maneira que eu gostaria, com uma luta com o Aldo. No Brasil, ainda mais, né? No Brasil, para os brasileiros. Acho que vocês todos, nós merecemos essa oportunidade. Maravilha, então. Pedro, mais uma vez, não desmerecendo o trabalho do José Aldo, tenho muitos amigos da Nova União, conheço ele, não pessoalmente, nós temos amigos em comum. Jamais faria um desafio
ele na categoria de cima, na categoria de baixo, ele veio para nossa categoria, nós estamos bem próximo um do outro. É um cara que eu sempre assisti, um cara que eu sempre admirei o estilo dele. Então, para mim, seria um lutador assim perfeito para eu poder me testar e tá marcado ali na história, ali no meu livro, ali, o que for, na minha experiência de vida, ter lutado com lutadores grandes, e com certeza José Aldo seria um deles. Sem dúvida, até porque o Aldo já foi... o Aldo tem 33, 34 anos, ele já foi mencionado como Dana White como um futuro Hall da Fama do UFC, mesmo Sem dúvida. Mesmo em atividade. Então é óbvio, ele já está acostumado, todo mundo quer enfrentar ele justamente pelo nome que ele atrai, e faz todo sentido, ele já deve estar mais do que carimbado em relação a isso. Mas é isso mesmo. Pedro, muito, muito obrigado pelo tempo na taça, muito obrigado mais uma vez. Ficou para conta mais uma entrevista para a GFight, pessoal. Grande abraço. Abraço.